Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe. Mais um encontro que vamos fazer a partir de agora. Aos poucos, vamos nos preparando para mais um momento em que vamos sintonizar o nosso pensamento com Deus. Esses dias têm sido bem difíceis, eu não preciso nem dizer porquê, mas é preciso mantermos essas conexões com o alto para que esse suporte chegue, esse amparo, essa inspiração do alto, para que a gente saiba administrar as nossas vidas, de forma que não entremos em desespero, em depressão, em ansiedade, para que assim consigamos esperar, trabalhando no bem, essa tempestade passar. Vamos então nos conectar com o que há de melhor em nós, para naturalmente entrarmos em conexão com os espíritos da luz. Vamos sintonizar o pensamento com o bem, com os propósitos felizes que abraçamos, na certeza de que Jesus estará visitando todos nós, juntamente com sua falange de espíritos amigos que o seguem e trabalham pelo mundo afora. Nesse momento, nos coloquemos em uma posição agradável, equilibrando a respiração, tentando retirar dos pensamentos aquelas preocupações básicas do cotidiano. Se não puder se desvencilhar de alguma preocupação que pode ser um pouco mais grave, mesmo assim, ao lado dessa preocupação, coloque a sua oração a Deus. Evoque nesse momento o teu anjo da guarda, para que ele participe desse momento contigo e que os bons espíritos possam visitar este ambiente que vocês estão nesse momento e possa beneficiar todos que estão aí. Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece, elevando o pensamento a Deus. Senhor de bondade e de amor, que tem sempre misericórdia por nós, nos envolva aqui agora. Somos almas, Senhor, falidas, que viemos de priscas eras, tateando na escuridão de nós mesmos, em busca da paz, em busca de uma felicidade que há de se instalar dentro de nós. Ampara-nos nesta hora. Cada um de nós, Senhor, carrega uma demanda, um conflito, um problema. Auxilia-nos com a tua infinita inteligência. Nos acuda, nos ampare com a presença de Jesus e dos mensageiros da paz, nos dando o suporte necessário para encontrarmos sempre saídas saudáveis. E assim, Senhor, possamos vencer etapa a etapa. Envolva-nos nesta hora com a presença dos bons espíritos, estes que querem o nosso crescimento, que querem a nossa vitória sobre nós mesmos. Dá-nos a tua paz, derrama o teu amor pela humanidade inteira, hoje, agora e sempre, que assim seja. Antes da gente entrar no tema, lembrar que precisamos cultivar sempre o hábito da prece. Se estejam onde estiverem, utilize de alguma forma esse mecanismo de comunicação com Deus. Nós precisamos orar mais, não no sentido místico da palavra, não no sentido de quantidade, mas no sentido de conexão. Nós precisamos nos conectar mais com Deus para não respirarmos o clima vibratório que a Terra vive.
vocês todos sabem que não é um clima ainda equilibrado. Tem muita dor no mundo, tem muito sofrimento, tem muita violência de todo tipo. Nós estamos em um momento de crise e de transição. Joana de Ângeles diz que, ela fala que um arrastão varre a terra. Tende tento, ou seja, se precate, se cuide, se proteja, para não serdes arrastado de roldão. Então faça a sua proteção particular. Cuide de si. Mantenha a prece como um hábito. Mantenha os pensamentos otimistas. E quando os negativos aparecerem, não queira expulsá-los, apenas substitua-os. Vigia o que fala e o que faz. E isso nos levará a uma sintonia com o bem. Os espíritos do amor, do bem, os mensageiros de Jesus estão na terra, não estão longe de nós, estão aqui. O que eles precisam é sintonia de nossa parte. Sem esta sintonia, fica difícil eles atuarem. Então, cuide da sua proteção. Vigie. Quando estiver em contato com outras pessoas e essas pessoas venham a produzir comentários, conversações infelizes, não as alimente. E se puder, evite-as, sem precisar destratar a ninguém. Ou pelo menos, se não puder sair naquele momento, faça silêncio e proponha mudar de assunto. Um assunto que venha a produzir mais equilíbrio e mais paz. O planeta está encharcado de vibrações pesadas. Então, é dever nosso, é dever do cristão, produzir vibrações saudáveis para o planeta que o alberga, para o planeta que o acolhe. Se a casa é tua, você não vai sujar a tua casa, não é? O planeta é a nossa casa. Um pensamento negativo, palavras negativas, ações negativas sujam o mundo vibratoriamente, fisicamente, socialmente. Então nós somos filhos de Deus, co-criadores do universo. Então façamos a nossa parte para que no descer da semana estejamos sempre sintonizados com o bem. E assim o bem vai interferindo, nos ajudando, atravessando na frente, nos livrando de muitos males que às vezes a gente desconhece. Há pessoas que dizem, Deus não me escuta, eu faço tantas preces e a vida me traz vários dissabores. Certo, estes dissabores não são a vida que traz, é só a colheita obrigatória que Jesus disse. Mas tem muitos acontecimentos que iriam acontecer em nossas vidas e a intervenção divina não deixou. Como nós não sabemos quais foram os problemas que iriam surgir e foram impedidos, não podemos reclamar de que Deus não para de agir, não para de cuidar e nem de proteger. Como espíritas, nós sabemos que o nosso contexto de vida, a nossa história particular tem seus dramas, tem suas lutas. Isso é por conta das nossas ações no passado. Ou, muitas vezes, por conta do comportamento dessa existência que persiste em repetir o que havia no passado. Então, é estar conectado, mantendo a conexão. Não precisa necessariamente ter um tempo para parar e fazer uma prece. Nós estamos num período em que precisamos entender que a maior prece é o bem que se faz. Diz Joana de Ângeles, diz Irmã Dulce, a melhor oração que se pode fazer é uma ação, a oração, a ação em favor de quem precisa. Aí você está se envolvendo com o bem.
Aí você está exercitando o sentimento do amor. Aí você está imbuído dos melhores sentimentos e das virtudes que estão sendo exercitadas. Então, este é orar, como diz Joana de Ângeles, é arar. Então, façamos a nossa parte. Vamos refletir nas lives, vamos discutir, assistir palestras, enfim, ler livros, mas é preciso que todo esse conteúdo nos motive ou nos impulsione a agir no bem. Dentro de casa, onde eu estiver, eu preciso ser canal do bem. Fazendo algo ou evitando fazer algo que possa prejudicar. Então, que assim estejamos para enfrentar esses dias tempestuosos e que vão passar, não é? Bem, nós vamos falar hoje sobre o medo de amar. Mas de onde é que veio esse medo? Como nós estamos falando da reencarnação, a gente precisa examinar uma coisa. Hoje no mundo, uma das maiores dificuldades do ser humano que ele enfrenta é a vida afetiva. Por quê? Por imaturidade psicológica, emocional, moral. Não é à toa que nós tiramos 3 meses do curso das obras de Joana de Ângeles para falar do sentimento do amor. Esse que nós ainda não conquistamos de forma madura. Ele existe, ele está aí. Cada um estagia-se em um nível de expressão de amor. Mas o amor maduro ainda não viceja, ele ainda não predomina. Então, se hoje nós temos tantas dificuldades de nos relacionar com alguém, de interagir com alguém, de conviver com alguém, de ter uma relação afetiva, sexual com alguém, se hoje há tantas lutas, tantas separações, tantas intrigas, tantas brigas, tantas traições, enfim, tantos problemas, agora nós vamos voltar ao passado. Há 1000 anos atrás, vamos, por exemplo, colocar assim, imagine como nós nos comportávamos na vida afetiva. Se hoje nós temos uma consciência mais desperta, o que é fato, porque o espírito não regride, ele pode estagnar, mas ele vai dando pouco a pouco passos evolutivos. Nós estamos bem melhores do que há 1000 anos atrás. Mas vejam só, a dificuldade que nós temos de amar, de nos relacionar. Agora, no passado, imaginemos como nós manejamos a vida afetiva. Havia muito mais ignorância no que pese entender a vida afetiva. Então, essa ignorância, a imaturidade, nos levava a comportamentos muito mais grosseiros e logo perturbadores, que complicavam as relações. Então, pela nossa imaturidade, que até hoje a gente reconhece, naqueles períodos de antanho, nós fomos produzindo, nós fomos tendo relacionamentos afetivos e que, na maioria das vezes, não foram tão felizes, não foram tão satisfatórios. Por quê, Arilson? Como é que se pode dizer isso? Partindo da nossa condição evolutiva. Hoje, eu atendo pessoas há mais de 23 anos. E a 90% das pessoas que me procuraram, 90% das pessoas que me procuraram nesses períodos eram por problemas afetivos. Então, um dos maiores dramas e desafios do mundo odierno. Então, imagine isso lá atrás. Como era nos relacionar uns com os outros. Não esquecendo da cultura, na falta de informação, dos excessivos preconceitos, tabus, pressões dogmáticas, religiosas, enfim, pressões políticas, econômicas, tem todo um contexto que vai interferir na vida afetiva. Então, no passado,
nós estivemos tendo vários relacionamentos em que a maioria deles não lograram sucesso, harmonia, por conta da inferioridade que nos caracteriza. Havia muito mais embates. Então, o que é que ocorreu, melhor dizendo, para que a gente pudesse ter um medo de amar? E isso não é uma regra. Porque há pessoas que começaram seus relacionamentos afetivos nessa existência e fluiu muito bem. Só que em determinado momento começou a ter decepções, frustrações, sofrimentos diversos. As decepções naturais, não é? E isso foi construindo o indivíduo um certo distanciamento em relacionar-se. Porém, por mais que a gente tenha iniciado uma vida afetiva nessa existência sem medo, isso não significa que nós não trazemos as marcas dos relacionamentos que faliram no passado e que nos fizeram sofrer tanto. Então, até hoje, gente, há pessoas, ou a humanidade costuma dizer, a maioria dela, que o amor parece ser sinônimo de dor. Parece que ele cria o sinônimo de sofrimento. Já ouvimos essa frase muitas vezes: amar é sofrer. Então, ainda há essa conexão. Por quê? Porque por conta do nosso nível evolutivo, nós ainda não temos condição de criar uma relação afetiva onde a paz vigora, onde a plenitude toma conta. Não há como, por conta da nossa inferioridade. Haverá sempre ruídos produzidos pela sombra. Então, por conta desses ruídos, esses relacionamentos geram sofrimentos, desgastes, aflições, perturbações, irritabilidade, ciúmes e tantos outros problemas. Por isso que a gente faz esse paralelo, ou esta crença que ficou íncita em nós, ou instalada em nós, de que amar é sofrer. E trouxemos nos arquivos do inconsciente as memórias das grandes dores que vivemos nesta área. Muitas almas foram abandonadas depois de traídas, depois de serem enganadas, depois de receberem as melhores promessas de amor eterno. Pessoas que entregaram as suas vidas e foram para alguém em forma de amor, fez essa entrega e foram assassinadas, e foram humilhadas, escravizadas, enfim, vários dramas ocorreram e a alma criou suas marcas, e essas marcas estão no nosso inconsciente. Daí nós sempre temos o medo de mergulhar, não é? Há pessoas que ainda estão tão imaturas que elas mergulham de cabeça. Então a gente tem que entender que há um equilíbrio que se pede aí. Nem mergulhar de cabeça e nem também defender-se do afeto. Defender-se das relações afetivas. Joana de Ângeles deixa bem claro para nós no livro Amor, Imbatível Amor. A criatura precisa sim ter experiências afetivas, porque esta área lhe faculta um desenvolvimento um desenvolvimento extremamente importante para a aquisição da plenitude. Basta ver que são nessas interações afetivas que nós vamos encontrando o amor, o sentimento por excelência, que é o amor. Mas essas pessoas estão tão marcadas, estão tão decepcionadas e achando que amar é sofrer, que elas se defendem demais. E muitas delas fecham, vou usar de forma simbólica algumas falas para ficar mais claro. Elas fecham o coração mesmo, né? Trancam a porta do coração e dizem: eu não quero mais ninguém. Algumas pessoas falam isso por conta de que estão ainda sofrendo a ressonância do término de uma relação afetiva. Tudo bem, isso faz parte da defesa. O coração está dorido, machucado. Mas com o passar do tempo costuma
melhorar e abrir-se novamente para outros relacionamentos. Mas há pessoas que trouxeram marcas tão profundas que elas se defendem de tal forma que muitas vezes elas geram um estado de solidão na vida. Eu não sei se eu disse para vocês, mas Joana de Ângeles tem um texto chamado O Karma da Solidão. São pessoas que desrespeitaram os sentimentos dos outros, malbarataram as suas experiências afetivas e reencarna com o karma da solidão. Vai passar um período sozinha para aprender a valorizar o outro, para não brincar com os outros. Mas há pessoas que não vieram com o karma da solidão. Elas estão produzindo por livre-arbítrio esse lugar de solidão. E aí ela pode, muitas vezes, sem perceber, estar criando uma couraça que a distancia dos afetos, que a distancia de uma relação afetiva onde ela possa se entregar e interagir. E há pessoas que não percebem isso, produzem a solidão e reclamam que estão sozinhas. Ou muitas vezes, essas pessoas estão tão ariscas, tão afetadas com o que lhes aconteceram, que elas criam vários empecilhos ou vários quesitos ou pré-requisitos para ficar com alguém. Então, tem pessoas que encontram outra e elas começam a encher a pessoa de defeitos. Ah, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Muitas vezes é a defesa já para ter uma justificativa e não ficar. Já é a defesa instalada pelo medo de amar. E elas passam a ter uma exigência. Não é assim, não dá certo, não, eu não quero, e vai criando um embaraço. E essa exigência também corre por outro caminho. Ela pode estar querendo, por medo de amar, ela está querendo sondar o outro para ver se o outro tem algum vestígio de algo que possa causar-lhe o que ela um dia sofreu. Então ela vai examinando a pessoa, ela vai procurando tudo na pessoa. Isso é um processo inconsciente, muitas vezes, na maioria das vezes. Ela está procurando conhecer a pessoa, ver como a pessoa é, para ter uma certa segurança de começar uma relação. Porém, há pessoas que ultrapassam essa fase e começam a relação, só que se tornam frias, distantes, sem grandes envolvimentos. É como se na relação ela andasse pela margem. Ela não entra no núcleo da relação. E aí a gente conhece muitas pessoas que dizem do cônjuge ou do afeto, dizendo que a pessoa é muito fria, é distante, não gosta de abraços, não gosta de carinho. Já viram as pessoas falando, me dá uma agonia? A pessoa vem me abraçar, vai me dando agonia. Que agonia é essa? Como é que se pode ter rejeição para um carinho que advém do amor? E nós, humanidade, trouxemos isso com muita força. Há famílias, há pessoas na família que não se tocam, que não se abraçam e que não fazem dedicatórias verbais. Eu te amo, você é importante para mim. Brincando, uma vez, a nossa família, ela não teve muito esse aconchego, né? E eu um dia cheguei, pensei e falei, poxa, doutrina espírita ensina que a gente tem que ser mais amorável e aproximar. Eu falei, vou exercitar. Cheguei pro meu irmão mais velho e falei assim, sério? Eu queria te falar uma coisa. Ele falou, pois não, Alex, o que é? Eu falei, eu te amo. Ele falou, olhou estranhado, falou, olha, não tem dinheiro aqui agora não, viu? Então assim, brincando ele falou, né? Não tenho dinheiro aqui não. Estranho, o que é isso? Eu te amo? Né? Que coisa estranha é essa? Então há pessoas que têm aversão mesmo, sentem um incômodo. Mas por quê? Tem uma marca. Porque esta pessoa que tem esses incômodos de receber afeto, um dia recebeu esse afeto.
Um dia foi envolvida por braços quentes e por palavras de profundo amor. E disse: como eu te amo, eu nunca vou deixar você. Você é o amor da minha vida. E a pessoa abraçou isso com tanta verdade que se entregou sem reservas a esse relacionamento. Que depois de algum tempo, ela foi deixada, traída, abandonada. E a pessoa passava a lembrar do que ouvira um dia e do que acontecera depois. Então, hoje, na atualidade, quando surge um carinho, um afeto, os registros aparecem e a pessoa afasta. Não quero. Isso pode acontecer se vier de um inimigo do passado, né? Reencarnado. A gente pode ter uma certa repulsa, tudo bem. Mas há pessoas que a gente gosta, que estão perto da gente, mas que quando vão aproximar e as pessoas dizem assim, eu não gosto desse grude. É como se o grude fosse prendê-la. É como se ela abrisse ao afeto, fosse prendê-la no envolvimento para daí sofrer novamente. É o medo de sofrer novamente. O medo de amar. Porém, é muito bom a gente entender que nós não precisamos nos entregar totalmente e nem recuar de forma profunda. Nós precisamos ir manejando os nossos relacionamentos e nos permitindo a entrar nesse terreno afetivo que mais cedo ou mais tarde teremos que vivenciar. As defesas, os distanciamentos, os medos, o trancar o coração não vai te levar a crescimento nenhum. O ser é um ser gregário. Nós somos espíritos gregários, ou seja, nós somos espíritos que viemos para interagir com os outros. Nenhuma fuga dessas relações promoverá equilíbrio, evolução. Porque este lugar é do egoísta, que se preserva para não ser ferido e estabelece um distanciamento com o próximo. Um dia virá em que nós teremos que nos permitir vivenciar um relacionamento. Então, se eu tenho muito medo de amar e por conta disso criei a defesa, eu preciso ir aos poucos me aproximando e estabelecendo um equilíbrio, onde eu não vou me entregar totalmente e também não vou recuar de forma profunda. E alguém pode me perguntar, mas Arilson, a gente não tem que se entregar totalmente? Bem, para o outro não. Para si, para o próximo, no âmbito da caridade, mas para o outro no campo afetivo, não. Porque há pessoas que quando acham que isso é o mais importante para viver uma relação intensa e profunda, tem que mergulhar de cabeça. Não, porque o mergulhar de cabeça dentro do nosso nível evolutivo é abandonar-se e viver a vida do outro, e entrar no terreno do outro e ficar dependente do outro. Não é entregar-se totalmente. O amor, quando ele vai sendo desenvolvido, ele estabelece um equilíbrio. E aí nós vamos lembrar de Jesus. Olha a habilidade de Jesus de dar afeto, por exemplo, a Maria de Magdala. Uma mulher presa à sexualidade promíscua, a comportamentos sexuais promíscuos. Ela se aproxima dele e ele a olha e chama pelo nome, Maria. Ela toma um susto e diz, tu sabes meu nome, Senhor? Ergo bonos pastor sum. Eu conheço todas as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Então Jesus habilmente dava amor para ela, em equilíbrio. Jesus admoestava os doutores da lei, sem feri-los. Jesus não se distanciava dos seus inimigos, convivia com eles em equilíbrio. Então o amor vai construindo esse equilíbrio, onde
a gente pode conviver com o outro sem fazer essa entrega total, porque isso não existe, tá? A entrega total que devemos fazer é em nós. Aí você pode mergulhar fundo mesmo. É amar a si. Agora o outro, não, porque para fazer esse mergulho você tem que deixar você e não pode. É interagir com o afeto do outro. E nós podemos entrar em um relacionamento afetivo fecundo e profundo quando esse relacionamento atravessa longos períodos reencarnatórios, onde aquelas almas estão tão amadurecidas que elas estão equilibradas em si mesmas e interagem sem dependência, sem busca, sem cobranças. Como nós ainda não estamos nesse estágio, vamos para o nosso. Então, é preciso entender que o medo de amar está presente na criatura humana, porque não é só porque algo nos aconteceu, mas porque a gente vê também acontecendo. Aconteceu com os nossos avós, ou com os nossos pais, com o irmão, com um amigo. Esses dramas afetivos que dá medo de sofrer. Mas nós precisamos entender que em algum momento nós precisaremos correr o risco. E por que correr o risco? Porque eu não tenho como controlar o outro, eu não tenho como desvendar o outro, saber quem ele é em essência. Eu preciso relacionar-me para conhecer este outro. E muitas vezes é nesse conhecer o outro que nós vamos vendo se realmente podemos prosseguir ou não. Mas como eu disse em uma palestra anterior, como as pessoas estão com muita pressa, elas não analisam isso pelo viés da amizade. Elas não querem conhecer o outro, elas estão querendo serem amadas. E por conta disso mergulham mesmo de cabeça, até se decepcionarem quando estiver no meio da relação, reconhecendo quem realmente é aquela pessoa que ela não deu tempo de querer conhecer. Então, muitas vezes o medo de amar foi provocado por imprudência, por imaturidade. Pessoas extremamente carentes, e nós todos somos e fomos muito mais no passado. Pessoas que bastaram nos dizer uma bela palavra, carinhosa, um olhar ou uma fala rica de afeto, nos levaram a entregar-se completamente na crença de que ali havia um amor. Então, por essa imaturidade, a pessoa atropelou-se, feriu-se e muitas vezes sai dizendo que os relacionamentos só produzem sofrimento, não é? Os relacionamentos só produzem dor e eu prefiro ficar só, enfim, tudo bem. Como houve uma época, e essa época já ganhou muita força, agora não tem mais, apesar que existe. Há uns 10 anos atrás começou essa onda do ficar, não é? Não estou com ninguém, eu estou ficando. Eis aí um terreno para quem tem medo de amar. E que foi bastante explorado. Por quê? Não vai criar vínculo. Aí ninguém cria vínculo, eu não vou sofrer, não precisarei mergulhar tanto. E posso ficar à margem, ali relacionando superficialmente. Então na hora que acabar, tchau, vai para lá, tchau, vem para cá. Assim, muitas pessoas por fuga psicológica, medo de amar, por defesa, para não amar, optou por esse modelo, por esse formato. Não, eu estou ficando. E aí, ficando é estar à margem. E muitas vezes nesse ficar, vai se percebendo que as pessoas, de tanto terem entrado nesse ficar, começaram a não querer fazer esse mergulho. Ficaram se satisfazendo com pouco. Quando o amor nos reserva um oceano de riquezas emocionais. Um oceano de virtudes que Ele nos oferta. Um bem-estar indizível para quem ama e não para quem é amado. Quando nós temos medo de amar, muito, por conta do nosso desejo de querer ser mais amados do que amar, a gente fica com medo do outro, como se fosse o outro que deveria definir o nosso bem-estar. Como se nós não tivéssemos condição
de administrar a nossa vida afetiva. Não está dando certo? Para por aqui. Atravessou algum comportamento que foi negativo, abusivo? Para por aqui. Mas como a criatura também não tem maturidade para estabelecer, ou não tem auto-amor, para estabelecer regras e limites, ela recua, já que ela não sabe estabelecer limites. Se eu for, eu me entrego. Se eu me entregar, corro o risco de ficar presa à relação e sofrer. Então eu recuo. Por isso, quando nós nos amamos, nós vamos criando regras. E as regras são essas, são bem particulares. O que eu permito acontecer comigo? O que me faz bem? Até onde eu posso ir? Até onde o outro pode vir? Pronto. Se o indivíduo estabelece essas regras consigo mesmo, esses propósitos de relacionar-se, ele se aproxima do outro e caso o outro faça um manejo que atravesse os seus limites estabelecidos por si mesmo, diga aqui, para por aqui, ou não gosto disso, não aceito isso, e são assim os acordos para que o casal interaja, cada um respeitando as limitações do outro, dentro de respeito, né? De amizade, de solidariedade, enfim, de tudo aquilo que o amor oferta quando se está sendo desenvolvido. Mas se a gente não tem essas regras, esses propósitos, a gente opta em ficar sem ter contato. E aí há pessoas que vão negando os relacionamentos afetivos, vão parando, vão negando, impedindo que eles apareçam. E eles aparecem. E a pessoa se faz de indiferente. E depois, lá na frente, reclama que não dá certo no amor. Que não dá certo nas relações. Então, vamos examinar. O teu karma é de solidão? Examina a tua história. Ou é seu temperamento? Ou é a sua fuga? Ou é o seu medo? Quando terminarmos um relacionamento afetivo, não avalia tanto o outro não, porque não nos interessa. O que o outro fez, que deixou de fazer, isso não soma. O que soma é como nós nos comportamos, o que nós permitimos e de que forma administramos a relação passada. Então a gente precisa mudar essa maneira, né? Terminei com fulano de tal, mas fulano de tal era isso, porque ele fazia isso e tudo. Não era uma pessoa, não deu certo, mas eu preciso examinar-me. A parte que é minha, porque esta é a minha função. Analisar a parte do outro, isso cabe a ele. Se ele não faz, eu não vou perder tempo fazendo. Eu vou examinar a minha parte. Eu fiz o meu melhor. Que bom que você tem consciência desperta para definir isso. Porque há pessoas que mentem. Acham que fez o melhor, mentem para si. Acham que fez o melhor na relação e não fez. Às vezes o próprio temperamento, as próprias exigências, enfim, ruíram o relacionamento. Então a gente precisa ser muito sincero conosco. Não está dando certo as minhas relações, por que mesmo? Porque tem a dificuldade do outro, certo? Mas eu preciso dar conta das minhas. São das minhas. Porque eu vou atraindo espíritos mais maduros à medida que eu amadureço. Mas não é mágica, tá, gente? Eu vou atrair. Então, não teve a lei da atração aí por muito tempo? Uma onda, né? Da lei da atração. E uma vez eu estava na casa da minha sobrinha. Na época eu não tinha aparelho de som, aqueles que eram grandes, né? Eu sou da época dos aparelhos grandes. E aí eu cheguei na casa dela, lá estava o aparelho lindo, né? E estava na época da lei de atração, mentalize, peça o universo. E aí eu estou lá meditando no som da minha irmã lá no aparelho. E eu imagino esse som entrando na minha casa e aquela coisa toda, né? Aí um espírito amigo se aproximou e disse, olha, só não esqueça de acrescentar ao lado da lei de atração a lei do mérito. Aí eu desanimei. Não é? Porque se for assim, tem que ver se tem mérito para atrair o que quer. Da mesma forma. Eu só atraio gente ruim. E aí, se eu me perguntar, eu só atraio gente ruim. E a gente tem que ser sincero, porque é o espiritismo, não é a opinião nossa, né?
E eu tive que dizer, falei, olha, é lei de atração. É lei de atração. Por que é que os maus espíritos se aproximam de nós? Semelhança moral. Então, por que eu atraio aquela pessoa que não presta? Eu só faço uma risadinha para a pessoa entender, à luz do Espiritismo, que a gente está atraindo quem vibra na nossa faixa. Ou muitas vezes, esses que nós catalogamos como afetos que nos maltrataram, só estão devolvendo para nós o que fizemos a eles. Por isso, que precisaremos sempre estar antenados com a reencarnação, para analisar a nossa vida e os acontecimentos. Então, o medo de amar precisa ser trabalhado, porque o amor é o sentimento por excelência. Eu preciso dele. Eu preciso que esse diamante seja burilado dentro de mim e brilhe. Mas o medo vai barrando. Essa defesa vai barrando. E eu vou perdendo a grande oportunidade de entrar nesse gozo espiritual, nessa felicidade, nessa plenitude que o amor tem para nos dar. Mas lembre-se só de um detalhe. Quando a gente está falando do amor que beneficia, é do amor que dá. Tá bom, gente? Não é do amor que recebe, não. Tá bom? Então, quando a gente está falando do medo de amar, você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, que é de amar. Eu não estou falando aqui o medo de ser amado. Não. Isso todo mundo quer e ninguém tem medo. O medo é de amar e se perder nisto. Mas se o amor amadurece, ele te dá lucidez, te dá equilíbrio, te dá limites, te dá norte. Então não perca a oportunidade de amar. Da forma que pode, dentro das condições que tem, mas faça alguma ação de amor. Silenciosa ou de forma ostensiva, externalizando o sentimento. Mas não tenha medo de amar, porque só o amor poderá nos resgatar da sombra, da inferioridade e nos levar para os píncaros da luz e da plenitude. Se trouxemos marcas do passado, estamos nessa existência para superá-las. Mudando o comportamento, trabalhando a minha afetividade, eu posso estar quitando muitos delitos que eu cometi. E as minhas relações podem modificar o formato, serem transmutadas. Eu posso atrair espíritos mais amadurecidos, já que eu vou quitando esses dramas que eu sofri ou que eu causei, que vale ressaltar isso também, para que a gente possa viver relacionamentos afetivos mais tranquilos e que nos produza mais satisfação. Então, não tenha medo de amar. Eu diria, tenha medo de ser amado puramente. Tá bom? Tenha medo de ser amado puramente. Não. Se você me disser que alguém te ama, isso é bom. Mas aí eu vou lhe perguntar, e você ama a pessoa? Se você disser não, aí está o maior problema de sua vida. Porque você veio aqui para amar e não para ser amado. É uma consequência. Então, não tenha medo de amar. Trabalhe-se. Vai trabalhando aos poucos. Vai amando, como eu disse, as plantas, os animais, as coisas da natureza, qualquer coisa, um objeto, uma roupa que você compra, uma bolsa. Vai exercitando esse sentimento até alcançar o ser humano. E aí a gente vai trabalhando o amor em várias matizes. Mas a gente não pode perder essa oportunidade e ficar em um casulo que muitas vezes é gerado pelo grande inimigo das almas, o egoísmo. Não quer experienciar-se com o outro, não quer trocar, compartilhar afeto. Aí está também, sem dúvida, a predominância do egoísmo. Então vamos nos aproximando. Se nós temos dificuldades com o toque, como eu disse, tudo aquilo que a gente apresentou, faça os ensaios, né? Vai exercitando, permita receber o afeto, não dói, faz bem. Ainda mais quando vem de almas que já lhe amam, né? Que estão próximas de você e que não tem por que lhe ferir.
Então, vá cedendo ao amor, mas entre no lugar de amar. Entre no lugar de amar, porque quanto mais a gente ama, mais a gente se enriquece. E quanto mais a gente se enriquece, mais os outros vão querer nos amar, porque os outros, como nós, gostamos do que é bom. Gostamos do que tem valor, não é? Então, quer ser valorizado, quer ser amado, quer ter a presença das pessoas, então se coloque num lugar que atraia as pessoas, que as pessoas tenham vontade, desejo de estar perto de você, de trocar afeto com você, de compartilhar sentimentos. Agora, se a gente entra nesse casulo e mantém imperfeições, comportamentos desavisados, desequilibrados, bem, o que é que a gente vai atrair mesmo? Qual o valor que nós vamos receber? Então depende do ângulo que você está. E assim o outro te vê. Então vamos investindo para desenvolver o sentimento do amor em alguma coisa ou em alguém. Vamos utilizar o laboratório da família, que é o grande laboratório que a gente pode desenvolver esse afeto. E aos poucos a gente vai quebrando essas defesas. Elas vão se amainando, enfraquecendo, arrefecendo, até desaparecer. Há pessoas que dizem que se perder essa defesa, está aberta e pode sofrer qualquer ataque. Bem, depende. Ninguém falou de deixar as defesas abertas. A gente falou em se amar. E à medida que a criatura se ama, ela se precata, ela se defende, ela se organiza, sem precisar de defesas psicológicas. Ela está segura de si, amando a si mesma, preenchida, bem, então assim ela terá tranquilidade em manejar isso. Ninguém vai fazer nada contra ela se ela não quiser. No campo de um relacionamento afetivo. Tá bom? Então ficamos por aqui. Muita paz, saúde. Quero que você se inscreva no meu canal. Toda semana a gente está postando um vídeo. Também se inscrevam no canal do Francisco de Assis. Desejo muita paz, muita saúde para todos. Até mais!